Olá, olá pessoas da segunda série, e aí, vamos à nossa aula de língua portuguesa, gramática. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos dar continuidade à conceituação sobre parnasianismo e logo após vamos resolver algumas questões, certo? Bom, nós já vimos em si toda a conceituação de parnasianismo, mas vamos aqui estudar um pouquinho mais, principalmente referente ao parnasianismo em Portugal, beleza? Nós já sabemos identificar as principais características do parnasianismo, né? Então temos aqui, por exemplo, a sentença arte pela arte, ou seja, a busca da perfeição de formas poéticas e no rigor estético. Ou seja, nós temos ali toda a produção literária, né, que se baseia, por exemplo, na produção de poemas de forma fixa, poemas em que a métrica é levada muito a sério ao seu rigor máximo, né? Então, por exemplo, como por exemplo questões ligadas ao número de sílabas poéticas, né, em cada verso, também da acentuação em cada verso, das rimas, né, principalmente o uso de rimas perfeitas, ricas, né? E, logicamente, tudo isso, outra característica, o conteúdo permeado, né, pelos valores clássicos, mas o conteúdo, muitas vezes, acaba, por exemplo, sendo deixado um pouco de lado em detrimento, né, devido, logicamente, a, então, assim, vamos dizer, o valor que eles davam à forma, né, ou seja, a forma em que o poema era apresentado, tá? Então, eles davam mais valor à forma do que ao conteúdo, beleza? Bom, os escritores eles buscavam o sentido da vida e, ao escrever sobre temas da realidade, fatos históricos e assuntos pertencentes à cultura clássica. Por exemplo, a mitologia. Agora, os problemas do seu tempo, tá? Por volta de 1890, 1900 e alguma coisa, ou seja, 1900 até perto da Semana de Arte Moderna, né? De 1922. Então, eles simplesmente passaram por uma guerra mundial e negaram a guerra, né? Eles não se importavam, então, com os problemas sociais da época, tá? Ou seja, eles, no caso, olha só, não se importavam com estes fatos históricos que estavam acontecendo no momento em que eles estavam, então, vivos, né? Os, no caso, escritores, poetas e assim por diante. Por quê? Porque eles davam atenção à mitologia, a cultura clássica, então aquela cultura grega, tá? Ou seja, de muitas vezes até 2000 anos atrás, né? Quando houve então aquela época clássica, certo? Bom, além disso, eles pretendiam, olha só, atingir o seu mais alto grau de perfeição através da preocupação com a estética poética, desde a metrificação, nós já falamos, na versificação e o esquema de rimas. Tá? Então, eles se preocupavam mais com a forma em detrimento do conteúdo. Assim, os parnasianos eles utilizavam palavras cultas como rimas raras, eu já falei, né? Rimas ricas e perfeitas, né? Em suas composições. O tipo de composição poética mais explorada por eles foi o soneto, tá? Que é um poema de forma fixa, formado, na verdade, o poema, por, no caso, 2 quartetos e 2 tercetos, né? Então, temos aí 14 versos. Bom, o contexto histórico. Apesar de nós, então, buscarmos qual foi o contexto histórico, eles negaram este contexto, tá? Então, ele foi um movimento artístico que surgiu na segunda metade do século XIX, né, na França, e que se espalhou pelo mundo. Por exemplo, com as invenções como a locomotiva, a fotografia, o telefone, o fonógrafo, a lâmpada, né, e outras descobertas científicas da época, como da matemática, da física, da química, da biologia, da psicologia, da medicina. Então, os parnasianos buscavam interpretação de questões humanas através do cientificismo, positivismo, que é, então, um tipo de pensamento que leva em conta somente aquilo que pode ser comprovado cientificamente e aquilo que está escrito, que foi então deixado, né? Vamos dizer assim, todo aquele processo que demonstra que tal coisa é provada cientificamente. Então, positivar significa o quê? Escrever o processo científico
que então vai resultar, ao se então cumprir esse processo, em algo que é comprovado pela ciência, tá? E o materialismo, certo? Bom, em meio ao contexto da Revolução Industrial Inglesa e os avanços da metalurgia, o mundo apresentava inúmeras e profundas mudanças na economia, certo? E aí houve um aumento da população, aceleração da urbanização e o avanço dos transportes, né? Logicamente que houve muita mudança na mentalidade humana. Tá? Tudo isso está refletido nas obras produzidas nessa época, dando, olha só, onde o subjetivismo e a emoção do escritor, cultivados pelo movimento anterior do romantismo, dá lugar à impessoalidade e à valorização das ciências. É uma negação, então, do romantismo. Temos aqui até as características em forma de fichamento: oposição ao romantismo, objetivismo e racionalismo, tá? Diferente do subjetivismo, que trata dos problemas internos, tá, do ser humano. E o racionalismo, né, você não vai, então, buscar responder aos problemas, né, da humanidade por meio dos sentimentos, daquilo que se sente, e sim da razão. O cientificismo e o positivismo, que nós já conversamos, a valorização da cultura clássica, o rigor estético e o culto à forma poética, também já conversamos. Linguagem clássica, refinada e rebuscada, também conversamos, né? Era até mesmo uma busca que tornava muitas vezes um poema incompreensível. Geralmente os poemas dos parnasianos vêm, né, acompanhados de, na verdade, ali o significado das palavras. Observe, né? Então, descrição detalhada de cenas e objetos, certo? Porque é uma visão objetiva. Então a descrição ocorre bastante, né, nesta escola literária. A poesia lógica e complexa, porque se baseia no cientificismo, no racionalismo, tá? E a impessoalidade. Por quê? Porque começamos a entrar numa época em que as grandes transformações, né, acabaram dando lugar, né, na verdade, ocupando o lugar, né, daquela valorização que se dava ao ser humano, tá? Com principalmente o crescimento das cidades. Houve, então, esta desvalorização do individualismo, certo? Bom, o parnasianismo em Portugal, como eu falei que nós, né, veríamos. Foi um movimento literário restrito, baseado no parnasianismo francês e no lema arte pela arte, né? Ou seja, o rigor da métrica, da versificação. O valor, né, no caso, na forma em vez de no conteúdo. O poeta João Penha, 1838 a 1919, é considerado o introdutor do movimento no país. Então, olha, preste atenção, João Penha. Beleza? Além dele, outros escritores portugueses se destacaram com a produção de uma poética parnasiana, como, por exemplo, Gonçalves Crespo, 1846 a 1888, Antônio Feijó, 1859 a 1917, e Cesário Verde, 1855 a 1886. Bom, a origem do parnasianismo, né? Então, ele foi um movimento literário especialmente poético, tá? Ou seja, havia muita produção de poemas. E a sua origem foi no século XIX, né, na França. Beleza? Oposto aos ideais românticos, surge numa época de profundas transformações, né, na sociedade europeia e com o avanço tecnológico. Então, como nós já conversamos, várias descobertas científicas ocorreram naquela época. Houve a Revolução Industrial Inglesa, né, a francesa ocorreu no século anterior. Os poetas parnasianos franceses, né, que mais se destacaram foram Théophile Gautier, Leconte de Lisle, né, e Théodore de Banville, né, e José Maria de Heredia. Então, vamos às principais características do parnasianismo. Aqui, basicamente, a mesma coisa, né, no caso de Portugal para o Brasil. Temos aqui a linguagem objetiva e impessoal, descrição visual, ou seja, como aqui a descrição, né, no caso, detalhada de cenas e objetos, visual. O estilo ornado e culto também, né, preocupação com a estética, a perfeição formal.
metrificação e versificação, preciosismo de palavras e rimas raras, tá? O uso, por exemplo, de palavras de classes gramaticais diferentes para, então, fazer a rima, ou então palavras que tinham, por exemplo, um som, né, especial, específico, muito raro, certo? Que, então, permeavam as rimas raras e as rimas ricas, né? O espírito científico, beleza? Temas da realidade cotidiana, olha só. Diferente do romantismo, né, que muitas vezes dava valor a grandes feitos heróicos, né, e aí vai. Valorização dos temas clássicos, certo? Então, nos lembramos aqui da Grécia Antiga, né, de toda aquela época clássica, e a preferência pelas formas poéticas fixas, o soneto, né? Bom, os principais autores, né, João Penha, então ele é o precursor do movimento parnasiano em Portugal, né? Ele foi formado em Direito na Universidade de Coimbra, local onde se juntou a outros escritores, beleza? E, logicamente, ele foi o fundador e diretor do jornal literário A Folha, veículo essencial para a divulgação das poesias parnasianas que vigorou, observe, entre 1868 e 1873. Né? De sua obra destacam-se Rimas, 1882, Novas Rimas, 1905 e Últimas Rimas, 1919, o ano de sua morte. Observe, então, né? Bom, temos aqui também Gonçalves Crespo, beleza? Ele nasceu no Rio de Janeiro, observe, né? Era filho de pai português e foi considerado um dos mais importantes poetas parnasianos de Portugal. Então, ele, mesmo nascendo no Rio de Janeiro, faz parte da literatura portuguesa, beleza? Então, ele estudou Direito em Coimbra e passou a se dedicar à literatura, sendo um colaborador do jornal literário fundado por João da Penha, certo? Então, eles estiveram ali juntos, né? Então, desenvolvendo este estilo, né? Bom, de sua obra destaca-se Miniaturas, 1870, Noturnos, de 1882 e Obras Completas, 1887. Beleza? Bom, olha só. Que coisa doida aqui, né? Gonçalves Crespo, 1846 a 1883. E nós temos uma obra de 1887. Beleza? Loucura total, né? Mas nós temos aqui então uma publicação, né, destas obras. Beleza, 3, Antônio Feijó, né, 1859 e 1917. Ele nasceu no norte de Portugal, no interior, né, Ponte de Lima. Então ele foi um importante poeta parnasiano, né? Ele foi diplomata, exerceu né, vários cargos no Brasil e em países da Europa. Ele formou-se em Direito na Universidade de Coimbra e foi influenciado pelos ideais, né, dos colegas literatos. Dirigiu a revista científica e literária, né? A sua obra, então, dela se destacam Transfigurações, 1862, Líricas e Bucólicas, 1884, Ilha dos Amores, 1897. Tá? E aqui temos também Cesário Verde, 1855 a 1886. Beleza? Então, ele nasceu em Lisboa. Ele escreveu poesias com tendências parnasianas, realistas e modernistas. Inicia sua carreira literária publicando alguns poemas no Diário de Notícias de Lisboa. Bom, ele teve uma vida curta, né, morrendo de tuberculose aos 31 anos. De sua obra poética merece destaque o livro de poesias Nós, 1884, e a compilação póstuma de seus poemas, o livro de Cesário Verde. Beleza? Então, essas características de Portugal, né, que faltavam e vocês muitas vezes vão usar, né, resolução de questões, né, por exemplo, talvez até mesmo, né, de processos seletivos, né? Então, será importante vocês entenderem, né, o que então se passa ou se passou, né, nessa época e também principalmente as características, né, desta escola literária, justamente devido às transformações então sociais daquela época. Eles negavam as transformações sociais, gente, mas acontecia o seguinte:
isso não deixou, né, de fazer com que esses acontecimentos fizessem com que eles tivessem tais e tais características. São os acontecimentos históricos, não importa se os escritores, né, os poetas de tal escola literária rejeitam os problemas sociais, não importa se isso acontece, né, mas são as questões sociais que fazem com que os escritores e os poetas, então, escrevam com determinadas características. Beleza? Como nós vimos aqui, tudo permeou as características do contexto histórico, tá? Da evolução, né, da indústria na Revolução Industrial Inglesa, né? Também de todas as mudanças na sociedade, né, desse avanço da ciência, o avanço também da urbanização, entre várias outras características que essas características sociais e históricas fizeram com que culminasse nas características literárias, tá? Como oposição ao romantismo, como o objetivismo, o cientificismo, positivismo desta época aqui, né? Que, por exemplo, nasceu o nosso hino nacional, que nasceu também vários posicionamentos que hoje influenciam o modo em que as nossas leis são então produzidas, que é nós somos um país positivista. A própria bandeira do Brasil tem um lema positivista, ordem e progresso, certo? Ou seja, o positivismo até hoje está presente porque uma lei ela só vale se, né, passar por um processo, certo? Principalmente vamos colocar, teste, em que muitas vezes ela vai ser revisada, né, no caso, por exemplo, até pelo poder judiciário, sendo também, logicamente, debatida no poder legislativo, depois ela é escrita e ainda vai haver um tempo, né, em que vão se observar os efeitos dela, para ver se alguma parte vai ser então retirada, ou se vai se manter outra parte, ou mesmo se vai haver modificações, ou mesmo se esta lei vai ser considerada inconstitucional, porque não se adequa à moralidade, né, e também aos costumes, no caso das pessoas, né, do país, do Estado em si, que estejam abaixo dessa lei. Tá? Um exemplo bem interessante é que, até pouco tempo atrás, havia uma lei que, sem corpo, não havia crime. Então, aquela pessoa que conseguia esconder um corpo, né, um cadáver, dificilmente ela sofria as penalidades da lei. Por quê? Porque na lei estava escrito que tinha, né, de haver o corpo, de achar o corpo, para poder culpar uma pessoa, né, e levá-la então à justiça. Isso mudou há pouco tempo atrás, certo? E como nosso país é positivista, né, teve, né, de haver um processo, certo, nas casas legislativas e também de interpretações do Poder Judiciário, para que esse tipo de, no caso, determinação esdrúxula, pudesse ser deixada de lado. Beleza? Então, isto é o positivismo, né? Tudo na nossa, então, lei é positivista. Tá? Como assim? Temos uma Constituição positivista. Já a Inglaterra tem uma Constituição, né, diferente, que ela se baseia nos costumes. E muitas leis nem sequer estão escritas em algum código escrito. Tá? São leis que se baseiam no costume, na moralidade, tá? Na ética daquele país. Certo? É uma Constituição chamada de consuetudinária. Certo? Enquanto a nossa Constituição é positivista, escrita. A deles é não escrita. Beleza? Há documentos escritos? Sim, mas não há, por exemplo, um documento que você chama de lei maior de Constituição. Beleza? E a Constituição deles é uma Constituição que veio sendo construída durante séculos, certo? A nossa não. Ela foi feita de uma só vez, em um só momento, levando-se em consideração as visões de uma geração, que muitas vezes não serve para a nossa geração. Não houve uma evolução histórica, uma evolução que te lembre dos problemas que passamos no passado para que não cometamos agora ou no futuro. Beleza? Então, leis que muitas vezes acompanham a ética do momento, tá? E não leis que se baseiam numa escrita de uma ética
e de uma moralidade de um tempo específico que ficou para trás e que não serve mais para nós hoje. Por exemplo, leis brandas demais porque foram feitas para uma sociedade diferente. Tá? É uma crítica à nossa Constituição? De uma certa forma, sim. Mas será que a Constituição em si deve ser totalmente rejeitada por isso? Não é o caso também. Tá? Mas ela deve evoluir conforme a ética e a moralidade, né, da sociedade, né, vai evoluindo também. Certo? Não estou dizendo para, no caso, adequar a lei a situações, né, esdrúxulas. Não isso. Né? Mas que muitas vezes, pelo aumento da criminalidade, talvez de algum crime que esteja acontecendo devido à falta justamente de penalidade, então, né, haver um rigor maior, um tipo de procedimento legal que seja mais efetivo. Beleza? Então, gente, vamos ficar por aqui na nossa aula. Vamos corrigir um exercício que eu vou enviar a vocês na próxima aula, tá bom? Então, tchau, tchau e até lá.